Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Daqui a pouco nós estaremos iniciando mais uma live, mais um culto de ensinamento, onde nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo, que tem por tema os mistérios do reino dos céus. Hoje, precisamente, temos também plantão na igreja, onde os obreiros, prontos e preparados, estão lá para servir aos irmãos. Os irmãos que desejarem um auxílio, os irmãos estarão assim auxiliando os irmãos no que for preciso. Irmãos, fique à vontade. Das 19h30, desde as 19h30 às 21h, nossos obreiros estão lá no plantão espiritual dando continuidade à assistência. E daqui a pouco nós estaremos iniciando o nosso estudo nesta noite. Vamos dar continuidade ao nosso assunto, que tem por tema os mistérios do reino dos céus. A paz do Senhor a todos, irmão Anderson, a paz do Senhor, irmã Sandra, irmã Edmundo, irmão Geraldo, a paz do Senhor a todos. Daqui a pouco nós estaremos iniciando o nosso estudo. Sejam bem-vindos. Obrigado pela conexão de cada um e a dedicação às Santas Escrituras. Daqui a pouco nós estaremos iniciando o nosso estudo. Enquanto os irmãos vão entrando, os irmãos queiram já deixar sua Bíblia aberta. Irmã Gisele de Araras, a paz do Senhor. Prazer mais uma vez tê-la conosco nessa live. Irmã Evelyn de Araras, a paz do Senhor. Que bom. Irmã Rita, a paz do Senhor, irmã Rita. Aleluia. Irmã Rita já está conectada aí. Daqui a pouco nós estaremos iniciando o nosso estudo. Vamos dar continuidade ao mesmo texto da semana passada. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 13, versículo 44 ao 46. Daremos continuidade. Hoje é o 13º encontro desse estudo, que tem por tema os mistérios do reino dos céus. Quantos irmãos vão entrando, daqui a pouco, precisamente às 20h, nós estaremos dando início ao nosso estudo nesta noite. Louvado seja Deus. Aqueles que queiram abrir as vossas Bíblias, em Mateus capítulo 13, versículo 44 ao 46. Irmã Marlene, a paz do Senhor. Marlene de Araras, Marlene Santana em Araras. Meu pastor entrou aqui, ó. Meu pastor Francisco Salles Ferreira, a paz do Senhor. Um prazer ter o Senhor conosco. Aleluia. Grande abraço em todos, irmã Raquel, as meninas. Deus abençoe pela conexão. Daqui a pouco, às 8h, daremos continuidade ao nosso estudo da Palavra do Senhor, que tem por tema os mistérios dos céus. Irmã Elvânia Miranda, Salvador, olha aí que maravilha! A paz do Senhor, Deus abençoe, um abraço a todos aí na Bahia. É uma satisfação imensa, para mim é uma grande surpresa tê-los conosco nesta noite. Que maravilha! Um abraço a todos. Daqui a 2 minutos nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo. Eu que preciso aprender com o Senhor. Senhor meu mestre. Aleluia. Irmão Valmir, a paz do Senhor. Irmã Elisângela, a paz do Senhor. Uma boa noite a todos.
Aleluia. Daqui a pouco nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Bom estar na presença do Senhor. Bom é servi-lo com alegria. Louvar e enaltecer o seu santo nome a cada dia e a cada momento. Abre as vossas Bíblias, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículo 44 ao 46, nos diz assim a palavra do nosso Deus. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu. Então, pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas e encontra uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e o comprou. Esse texto ele vai narrar duas parábolas, que todas as duas parábolas elas têm o mesmo significado, tanto que nós não vamos fazer muita ênfase na segunda parábola da pérola, porque tem o mesmo sentido. Jesus só quis reafirmar essa importância tão grande desse tema no reino, aonde nós temos falado já há 2 semanas, que é a quinta parte, as riquezas definidas do reino dos céus. Nós iniciamos esse estudo, a primeira parte falou sobre os 4 tipos de ouvintes, a segunda parte nós falamos sobre as 3 fases do campo espiritual, a terceira fase nós falamos da pequenez inicial do reino e a sua grandeza de extensão. A quarta parte nós falamos sobre o poder transformador e misterioso do reino dos céus. Iniciamos há 2 semanas a quinta parte, que tem por tema ou sobretema as riquezas definidas do reino dos céus. Nessa quinta parte nós já falamos sobre os 3 elementos importantíssimos na parábola, ou nessa revelação, esses 3 grandes elementos e de grande importância. O primeiro elemento, o tesouro escondido. O segundo elemento que nós falamos, o campo. E o terceiro elemento que nós também falamos, o primeiro, o tesouro escondido, o segundo, o campo, e o terceiro, o pecador, ou seja, o homem que fala do pecador que encontra esse tesouro. Na semana passada nós falamos das 5 atitudes importantíssimas da pessoa que foi evangelizada. Nós falamos que ele achou o tesouro. Segundo, ele sentiu gozo ao encontrar o tesouro. Terceiro, ele escondeu esse tesouro. Quarto, ele vendeu tudo o que tinha. E quinto, ele compra esse tesouro. Fechamos falando da importância desse comércio, um comércio espiritual, não um comércio que temos costumado a ver, um comércio humano, físico, não. Aqui está falando de um comércio espiritual, um negócio espiritual. E falamos muito sobre essa importância na terça-feira, o grande valor desse tesouro espiritual. Vamos darmos continuidade falando ainda sobre o grande valor deste tesouro. Quais são esse grande valor? Segunda carta de Pedro, a segunda epístola de Pedro, no capítulo 1 e versículo 18, vai nos mostrar que nós fomos comprados por um alto e sublime preço. Porque esse valor é importante, porque esse tesouro é importante, porque é um tesouro de alto preço. Porque quando nós falamos do tesouro escondido, nós estamos falando da salvação,
nós estamos falando do Evangelho, nós estamos falando de Cristo, o Salvador. E aqui vamos ver, para alcançarmos essa salvação, nós fomos comprados pelo alto e sublime preço. Segunda carta, ou epístola de Pedro, no capítulo 1, e o versículo 18 nos diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Então Pedro aqui vai sendo instruído, inspirado pelo Espírito Santo, trazer uma grande verdade, a importância, o valor desse tesouro, esse tesouro que alcançamos, que é a salvação. Não foi comprado com prata ou ouro. Nos nossos dias, podemos contextualizar para os nossos dias, não foi comprado pelo dólar, não foi comprado pelo Bitcoin, não foi comprado por nada dessa terra. O valor desse tesouro é além de toda imaginação de riqueza humana, o tesouro chamado salvação. Hebreus capítulo 9, versículo 12, vai nos dizer o seguinte: nem por sangue de bode e bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna salvação. Aqui o escritor aos Hebreus agora vai nos informar que era uma questão que estava entronizada na tradição judaica, que eram os sacrifícios de animal. Aqui o texto vai nos mostrar que a compra dessa salvação por Cristo é muito mais além do que um animal que era imolado, muito mais além do que o bode, muito mais além do que o bezerro que era imolado. Aqui está falando do precioso sangue de Jesus. Qual é o preço desse tesouro? O sangue de Jesus Cristo. Nós falamos muito na terça-feira da renúncia, a renúncia do que achou o tesouro, que ele se desprendeu de tudo que tinha por conta desse tesouro. Agora aqui não vamos entender porque ele abriu mão de tudo, renunciou tudo, porque esse tesouro, que é a salvação, é o maior tesouro que o homem pode ter. Percebemos aqui tanto na questão de bens físicos e materiais, narrado pelo Pedro como prata ou ouro. Esse tesouro é muito mais além do que isso. Também trazendo para a tradição cultural judaica, que tinha como sacrifícios animais o sangue do animal, que na verdade só cobria o pecado, mas não tirava o pecado. Aqui está falando de algo maior do que uma tradição judaica, maior do que a tradição judaica, melhor dizer, porque aqui é o sangue de Jesus, o justo, que não apenas cobre o pecado, é muito mais além. Ele não cobre, ele remove o pecado, ele tira o pecado. Então mostra o grande valor desta salvação. Outro fator é que nós fomos comprados por um preço, e esse preço é um preço de sangue, e sangue de Cristo, sangue do justo, sangue do que nunca pecou, sangue de um que não era hipótese nenhuma, estava numa condição de condenado, o sangue daquele que era puro por nascença, sangue daquele que era santo em tudo. É o sangue dele, o precioso sangue dele, que nos traz a essa importância tão grande que é a salvação. Se abrimos também lá no versículo 19 e 20 do mesmo, ou da primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 19 e 20, vai nos dizer o seguinte: mas com precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro imaculado, incontaminado, porque ele não tinha pecado, o qual, na verdade, em um outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós. Aqui está refletindo para nós que a abrangência desse amor já estava na presciência divina. Ou seja, na presciência divina, o cordeiro já tinha sido imolado. Deus já via o seu filho sendo oferecido em aspersão do pecado. Deus já via o seu filho, por amor de nós, sendo crucificado. Isso mostra a abrangência do amor de Deus, o quanto que Deus nos amou. Tanto que o texto áureo da Bíblia, tema central da Bíblia, é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Também fomos comprados por um bom preço, para a glória de Deus. Foi um alto preço, além de ser alto, foi um bom preço. E Paulo vai escrever isso uma das suas cartas, na primeira epístola dele à igreja de Corinto, no capítulo 6, versículo 20, vai nos dizer assim: porque fostes comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, esse texto está nos informando que nós fomos comprados por um bom preço. E como fomos comprados por um bom preço, nós já achamos esse tesouro, abrimos mão para ter esse tesouro das coisas alheias desta vida. Temos que agora glorificar a Deus no nosso corpo. O nosso corpo precisa glorificar a Deus, porque fomos comprados, fomos resgatados pelo um sublime preço, um bom preço, o sangue de Jesus Cristo. Percebemos que esse texto, ele está trazendo para nós um compromisso. A parte divina foi completa, mas tem também a questão da nossa parte. Precisamos também glorificar a Deus no nosso corpo, porque fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. A vida que vivíamos no pecado, nós não vivemos mais essa vida, porque quem opera em nós é o poder de Cristo, que nos resgatou da servidão do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, devemos glorificar a Deus em nosso corpo, em nossa vida, tanto o nosso espírito quanto a nossa alma, e o nosso corpo deve glorificar a Deus. Essa é uma grande relevância e um grande compromisso para com as nossas vidas. Vamos adentrarmos agora, como eu prometi para os irmãos, é a parte final desse subtema, que é os 4 processos da salvação. Até corri para ganharmos tempo, para entrarmos nesses 4 processos da salvação, aonde na terça-feira eu falei, por falta de conhecimentos, muitos têm perdido a salvação, têm ido para o inferno.
Porque pessoas saem da presença de Deus com a mentalidade: ah não, Deus tem obra na minha vida, ah não, fui prometido desde o nascimento de ser servo de Deus. Então a pessoa sai da igreja, vai para o mundo e achando que vai ter oportunidade de voltar um dia, porque foi escolhido. Então vamos entender aqui, na luz da Bíblia, que para Deus, na grande comissão divina, na grande realização do projeto de Deus, todos os seres humanos, todos nós fomos predestinados à salvação, todos nós. Mas isso quer dizer que não viemos correr risco de perdê-la. Se nós vivermos uma vida alheia, se nós vivermos uma vida longe da vontade de Deus, ou não querer vir para galgar ou tomar posse dessa salvação prevista por Deus, logicamente nós não teremos parte com Ele. Então essa predestinação que a Bíblia ela fala, isso não quer dizer que por ser escolhido eu estou garantido, não é isso. Temos a responsabilidade com os nossos atos. Temos também a nossa responsabilidade com as nossas obras. A salvação é mediante a graça. A graça foi nos dada. Exemplo, é como eu pegasse esse relógio e desse de presente a alguém. A pessoa que está recebendo esse relógio de presente, ela tem o direito de escolha, o livre-arbítrio que Deus deu ao homem. A pessoa pode querer ficar, receber com gratidão, guardar esse relógio, possuir para ela, ou também pode rejeitar e dizer: eu não quero esse relógio, eu não preciso desse relógio. É assim que, uma forma básica, bem simples, para que nós viemos entender a graça mediante a predestinação. A graça de Deus foi dada para todos. Quando Cristo morreu, Ele não morreu apenas pelos crentes, Ele não morreu apenas pela igreja. Cristo morreu por todo o mundo, todos os habitantes do mundo. Cristo morreu por todos. A graça foi nos dada. O presente de Deus foi nos dado. Agora cabe a mim querer o presente de Deus ou rejeitar. Cabe a mim guardar o presente de Deus ou abrir mão do presente de Deus. É uma maneira simples de nós entendermos. Se eu guardar esse presente comigo, eu terei ele. Mas se eu rejeitá-lo, eu vou perder. Assim é a nossa salvação. Precisamos protegê-la. Tem a nossa parte nisso, não só a parte divina, tem a parte humana. Porque a salvação ela é condicional. O sacrifício de Cristo foi para todos, mas a salvação é condicional. Eu quero para mim ou eu rejeito. Eu que escolho. Direito de escolha está comigo. Então, muitos estão se enganando com isso, sai da presença de Deus, vai para o mundo e achando que um dia vai voltar, e muitas vezes não dá tempo de voltar. Morre, e se morrer longe da presença de Deus, vai para um lugar que aonde Deus não está. Estará indo para um lugar aonde Deus não estará presente em seu estado de glória. Então percebemos que muitos estão perdendo a salvação por falta de conhecimento, porque esquece que na salvação há um processo, e esse processo está entronizado em um fator que nós iremos falarmos nesta noite. Para que entendamos esse fator que está entrelaçado à salvação, que adentra o nosso compromisso, eu vos convido para abrir as vossas Bíblias em Hebreus capítulo 12, versículo 14.
Epístola aos Hebreus, capítulo 12 e versículo 14. Eu vou falar de acordo à palavra, não vou trazer aqui conhecimento humano, não vou trazer aqui ideologia humana, eu quero falar de acordo com o princípio das Sagradas Escrituras. O que a Escritura fala sobre isso? Porque existem fundos teológicos que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. E de acordo com as Sagradas Escrituras, isso não é uma verdade, porque a parte divina foi completa, mas há para nós que recebeu a salvação também o compromisso de mantê-la, essa salvação. Tanto que Cristo, quando se revela a João na ilha de Pátimo, antes de entrar no versículo, que eu pedi para os irmãos procurarem na Bíblia, antes de Cristo, ou melhor, quando Cristo se revela a João na ilha de Pátimo, um dos fatores importantíssimos à igreja, que Cristo coloca ela em destaque, que é uma igreja pronta, preparada para estar subindo, que é a igreja de Filadélfia. Vamos tirar aqui o período histórico, a simbologia histórica, não quero entrar nesse detalhe. Eu quero trazer ao pé da letra o texto que Cristo fala da igreja de Filadélfia, deixando de fora os detalhes e as alegorias e até os significados daquela cidade. Vamos deixar de lado, não é um momento para hoje. Vamos ficar preso apenas na parte literária, ou seja, ao pé da letra do texto. Quando chega no capítulo 3, que Jesus vai narrar desde lá do versículo 6 ou 7, não me falha a memória, da igreja de Filadélfia, quando chega no versículo 11, Jesus traz ali uma palavra de consolo para a igreja, mas também uma palavra de advertência. Jesus diz assim: eis que venho sem demora. Ele está falando para uma igreja que tinha um princípio de salvação. Ele estava falando para uma igreja que estava com as características de uma igreja que tinha valorizado a salvação. Pega a igreja de Filadélfia, veja os detalhes que Cristo traz sobre ela. Jesus não faz ali nenhuma advertência assim de mudança de conduta para a igreja de Filadélfia. Percebe que Jesus não vai repreendê-la, Jesus vai só elogiar, vai elogiá-la. E quando chega no versículo 11, Jesus vai dizer assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Se Jesus mandou guardar, isso quer dizer que a salvação só está garantida quando chega no seu ápice final, a volta de Cristo, ou Ele mandar nos buscar. Temos que estar pronto para esse momento. Deu para entender? Então, o seu ápice final é a sua volta ou quando Ele manda nos buscar. Então, precisamos estar pronto. Percebemos que na segunda carta de epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7 a seguir, quando Paulo está para partir desta vida, ele traz uma recomendação a Timóteo e ele diz ali no versículo 7 claramente: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Ele guardou o que ele tinha. Isto quer dizer que é um dever nosso guardar a nossa salvação, a nossa fé. Precisamos guardar ela, precisamos conservá-la. Em outros textos fala para guardar o bom depósito. É interessante que lá no Antigo Testamento, Deus dando recomendação ao ofício do profeta, usando Ezequiel, diz: se um justo, ele com seu papel de justo, se um dia ele se desviar e ele morrer, a Bíblia diz claramente ali, naquele ofício do profeta, que aquele justo
não será colocado em evidência a sua justiça antes. O que vai evidenciar é a obra final. Tanto que diz ali o ofício do profeta, ele vai morrer nos seus pecados, mas o Senhor também vai requerer do profeta que mandou avisar e não avisou. Então nosso dever é avisar, meu irmão. Minha irmã, o nosso dever é avisar. Então precisamos conservar a nossa salvação até o fim. Precisamos guardar a nossa salvação. Percebe-se que lá em Apocalipse 2 ainda, no versículo 10, Jesus falando da grande tentação que a igreja estaria passando de 10 dias, alguns estudiosos até entrelaçam ali, falando dos 10 dias, ou 10 períodos, ou 10 nérios, dias dos nérios que surgiu, depois que Jesus falou, dá certinho os 10, que subiu ao trono. É interessante essa parte de estudo, não quero entrar em detalhe nela, mas ali antes de terminar o versículo, Jesus fala, é o que eu quero trazer e destacar: ser fiel até a morte. Olha aqui, fidelidade até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então precisamos ser fiel até a morte. Precisamos sermos fiéis, precisamos conservar. Então há um compromisso para nós. A parte divina é completa, mas há um compromisso. Precisamos guardar esse tesouro. Então vamos vermos aqui os processos, os 4 processos. Olha que diz o texto que eu pedi para os irmãos procurarem, Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verás o Senhor. 2 pontos de destaque aqui, 2 bases: paz com todos e a santificação. Eu vou ficar limitado à santificação, que é o eixo principal do compromisso, é o eixo base do processo da salvação. Sem santificação não há salvação. E esse eixo, que é a santificação, está interligado à salvação. E há 4 processos. Vamos ver esses 4 processos. Olha que o texto sagrado está dizendo: e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porém, nessa proposta, vamos pegar só a parte da santificação. Precisamos entendermos que no hebraico, no original hebraico, existem várias variantes para a palavra santidade, santo, santificação. Existem várias variantes na palavra no original hebraico. Se você pegar uma Bíblia hebraica, você tem que ler da direita para a esquerda, que se escreve da direita para a esquerda, vai aparecer essas variantes para santo, santificação, para santidade, vai aparecer essas variantes. A palavra kadosh, ela é a variante que conduz à santidade e a ser santo. A palavra kadosh está falando de santidade e está falando de ser santo. Aí tem a palavra kadesh, que quer falar, é a variante que está entronizado a palavra sagrado. E agora tem a palavra kiddush. Essa palavra kiddush, no hebraico, no original, é a variante destacada para a santificação. Se você fala kadosh, está entronizado a santificação também. Santidade, santo, santificação, mas a variante direta para a palavra santificação é kiddush. E essa palavra kiddush do hebraico, isso quer dizer se separar, e não apenas uma separação, se separar e se consagrar para a dispor do divino, para dispor ao divino. Ou seja, você se separa, você se consagra para servir o divino, para servir a Deus. É a palavra kiddush. Você se separa, você se consagra para servir ao divino. Quando você se santifica,
Você está dizendo: Senhor, eu estou pronto para ser usado por Ti. Eu estou me santificando para que eu possa Te servir. É a palavra Kiddush. Então vamos ver esses processos da santificação em nossas vidas. Vamos ver. Um dos detalhes, antes de entrarmos aqui, precisamos saber que quem nos liberta dos vícios, quem nos liberta, a palavra é o sangue de Jesus e é a pureza em nossa vida processada pelo Espírito Santo. Então temos aqui alguns elementos principais para essa santificação. Quais são os elementos ou ferramentas, armas principais para termos a santificação? A palavra que nos limpa, o Espírito Santo que nos purifica e nos santifica e nos leva à santificação também, e o sangue de Jesus que nos purifica e nos santifica. Armas poderosas. Você tem usado essas armas, meu irmão? Minha irmã, você tem usado essas armas? Palavra de Deus, sangue de Jesus e o Espírito Santo que habita em nossa vida. O Espírito Santo que nos santifica. Até as nossas ofertas são santificadas pelo Espírito Santo. Que coisa gloriosa! Mas vamos corrermos aqui nesse detalhe dessa palavra. É o Kiddush, que na santificação, o primeiro processo é a santificação no processo original. É o primeiro processo. Essa santificação no processo original vai no pecado original. O pecado que nós herdamos do nosso primeiro pai, Adão. É o pecado original que nós recebemos por nascimento, que as crianças só são livres porque a expiação de Cristo é suficiente para cobri-las. Por isso que ela se constitui inocente. Não que ela não nasceu em pecado, nasceu em pecado. Porém, a expiação de Cristo é suficiente para cobri-la, inocentá-la. A expiação de Cristo. Tanto para as crianças quanto os que têm problemas, deficiências mentais. Deficiências mentais. A expiação de Cristo são suficientes para inocentá-las. A expiação de Cristo. Deu para entender? Então vamos vermos aqui que esse pecado original, todos que vêm da vontade do varão, nascem em pecado. O único que nasceu sem pecado foi Jesus, porque não veio da vontade do varão. É a semente da mulher, enxertada pelo Espírito Santo. Única vez que a mulher teve semente, porque foi enxertada pelo Espírito Santo. Porque quem tem semente é o homem. Entende? Então todos que vêm da vontade de varão, vêm no eixo do pecado de Adão. Aí vem Kiddush, a santificação nos purifica desse pecado. O sangue de Jesus, a palavra e o Espírito Santo nos purifica desse pecado. Ficamos livres. É o primeiro processo. É o primeiro processo. Isso está falando de passado. Aqui está falando de passado. Originamos do nosso primeiro pai, Adão. Aqui está entronizado o passado. E aqui Jesus entra como o Salvador. Único capaz. Único que teve capacidade. Único que teve condição de resgatar o homem de volta para Deus. Todos que nasceram antes de Jesus morrer, por crer na promessa que foi trazida desde lá do Éden, quando Deus fala que da semente da mulher ia nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente, desde lá até cá, até os nossos dias, todos que creram nessa promessa,
até Jesus vir ao mundo, todos que creram foram salvos. Que estavam no seio de Abraão, que hoje já não estão mais no seio de Abraão, já estão no paraíso. Nós falamos isso ainda um pouco detalhado em um desses encontros, desse estudo. Que agora não está mais no seio de Abraão, porque está vazio o seio de Abraão, está no paraíso. É a parte escatológica, não vou entrar em detalhe nela hoje. Então, todos que morreram e creram, isso foi imputado por justiça, assim como Abraão, foram salvos. Ainda que não viram, mas creram. Tanto que Jesus diz, bem-aventurados que não viram, mas creram. Agora, o segundo processo é agora o processo que atinge o nosso presente. É a santificação atual. Atinge o nosso presente. Ela purifica os nossos pecados atuais. É o segundo processo desta joia, desse tesouro. O segundo processo é a santificação atual, que nos purifica dos pecados atuais. Aqui Jesus entra agora como libertador, como salvador, para nos resgatar do pecado e nos trazer de volta para Deus. Todos que crêem no sacrifício de Cristo retorna para Deus. De inimigo vira amigo de Deus. De condenado se torna filho. É só crer no sacrifício de Jesus e confessá-lo como seu Salvador e como seu Senhor. Aqui, nos pecados atuais, a santificação agora vai estar em sintonia. A palavra de Deus, o sangue de Jesus novamente e também o Espírito Santo que está no mundo. Vai nos purificar dos nossos pecados atuais. E o relevância maior, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus que nos purifica de todos os pecados. O sangue de Jesus Cristo. Aqui está falando nos dias atuais de Jesus como libertador. No passado, ele chega e se apresenta na santificação como Salvador. E agora, nos dias atuais, ele se apresenta como libertador. Ele te salva e ele agora vai te libertar. Ele me salvou e vai agora me libertar. E aqui é um processo, amados, que entra o processo da regeneração, entra o processo da convenção. Uns se converte rapidamente, outros demora. Mas mesmo convertidos, a cada dia o Senhor vai aperfeiçoar esse processo em nossas vidas. E vamos entender. Então aqui o texto vai falar dos pecados atuais, que a santificação vai nos purificar desses pecados atuais. Vamos ver o terceiro processo. A santificação progressiva. Agora aqui estará falando do futuro. Aqui está falando do futuro. O que é o futuro? Daqui a 10 minutos é futuro para nós. Nós estamos agora aqui a 1 minuto. Nós não chegamos a ele. É futuro. Amanhã é futuro para nós. Então esse processo de futuro, ele é progressivo na santificação. A santificação, ela é progressiva. Progressiva. Lembra que diz lá em Provérbio 4:18? A luz do justo é como uma luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Assim é a salvação na vida do justo. Cada dia, irmão, Deus tira um polo. Você pode glorificar a Deus? Cada dia Deus vai lá, tira um polo da nossa vida. Tem momento que a árvore está bela, bonita, aí é momento que os galhos começam a ficar muito baixos. Aí o Senhor vem e aí começa a podar para que dê mais fruto.
Deu para você entender? Porque muitas vezes nós passamos por processos que nós não queríamos passar. Deu para entender que há momento que Deus, Ele permite algumas situações em nossa vida para nos purificar. Deu para entender? Que cada crente aqui para nós, cada crente tem uma lixa. Você sabia? Cada um de nós tem uma lixa. Pastor, explica esse negócio aí. Quer dizer lixa? Alguém que vai sempre contrapor a nós. Sempre vai se colocar na oposição. Se você ora e critica. Se você não ora, critica. Se você lê a Bíblia, critica. Se você não lê a Bíblia, critica. Se você vai em todos os cultos, critica. Se você vai uma vez na critica. Tudo que você faz se coloca na oposição. Mas só que essa ação te faz você orar mais, te faz você chorar mais, te faz você buscar mais a Deus. Viu como a lixa é importante? Parece que é para o teu mal, mas não é. Deus permite para o teu bem, para o nosso bem. Você canta, critica. Se você prega, critica. Se você ensina, critica. E é para o nosso bem. É a lixa. É Deus nos purificando, é Deus nos santificando. Nós vamos ficar mais perto do céu. Você vai chorar, você vai buscar mais. Tem uns que vai até fazer para campanha de jejum. É Deus purificando a nossa vida. Se nós querer que o nosso próximo melhore, nós precisamos melhorar primeiro. Se você está, meu irmão, minha irmã, com problema até dentro da sua casa, e você diz, mas não muda, começa a mudar você primeiro. Comece a se santificar, comece a se purificar, comece a buscar a Deus, comece a se aproximar de Deus. Vai mudar a sua vida e vai mudar aquele que está te observando. É um processo. É um processo maravilhoso. Mas vamos entrar aqui em um detalhe nesse processo da santificação. Aqui Jesus se apresenta como o Senhor. Nesse processo, melhor, Jesus se apresenta como o Senhor. No primeiro processo passado, ele se apresenta como Salvador. Segundo processo, dias atuais, presente, ele é o nosso libertador. Se você ainda não conseguiu se libertar de alguma coisa, recorra a Ele ainda hoje. Ele quer te libertar. Ele é o nosso libertador. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele é o nosso libertador. Agora, na santificação progressiva, Ele é o nosso Senhor. Agora aqui entra a nossa parte, amado. Entenda, no pecado atual, a santificação é uma ação direta de Deus. Não tem hipótese nenhuma ajuda do ser humano. Nada que o ser humano possa fazer. Aqui é uma ação direta de Deus. Ele como Salvador, ou seja, todas as possibilidades dos seres humanos não eram favoráveis para trazer a salvação. Toda a sua conduta, todo o seu caráter, toda a tradição de pais, de mães. Tem famílias que têm um caráter exemplar e não são evangélicos, mas têm uma tradição familiar de conservar o nome, de conservar a conduta. Tem, isso é louvável, é maravilhoso, isso é prazeroso, é muito bom, mas não conduz à salvação. Precisa ter um encontro com Cristo. Até fizeram um filme, uma linguagem alegórica e até científica, figurativa, sobre a jornada, a grande jornada. E ali mostra a pessoa voltar no tempo e a tradição, a cultura, o caráter, a moral. Eu falei, é muito importante, mas não era tudo. E a pessoa queria falar sobre caráter moral, éticas morais. E ali
nessa viagem ele percebeu que com isso, sem Cristo, um dia isso começa a deixar de existir. Cristo precisa estar fortalecendo essa moral. Cristo precisa ser a base desse caráter. Cristo precisa ser o Senhor dessa vida. Aqui muda, amados. Muda. Aqui Cristo entra como Senhor. E aqui entra a nossa parte também nesse terceiro processo. Então o primeiro processo é ação direta de Deus. O segundo processo também é ação direta de Deus. Não tem parte humana. Mas aqui no terceiro processo, amado, tem o nosso compromisso. Santificação progressiva. Aqui tem a nossa parte aqui. Aqui nós temos que nos santificar agora. Aqui nós temos que ter uma vida pura. Jesus já nos libertou. Jesus já nos salvou. Agora temos que fazer a nossa parte. Se a festa que estão promovendo não é um lugar para você estar, e você não tem condição fundamentada para estar ali, então não vá. Fraqueza para alguma área, fuja dessa fraqueza. Não corra do mal, corra da aparência do mal, meu irmão, minha irmã. Precisamos entender isso aqui. Agora é o nosso compromisso de nos santificar, de nos policiarmos. Aqui é a nossa parte. É ser crente hoje, amanhã ser crente também. É pular no Espírito hoje, mas amanhã estar no Espírito também. Ser cheio do Espírito Santo, isso não quer dizer que é pular, bater palma. São evidências de alguns movimentos espirituais. Mas ser cheio do Espírito Santo, amado, é muito mais além do que isso. Ser cheio do Espírito Santo é você ter a moralidade de Cristo a cada dia em sua vida, em nossa vida. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida diretiva no controle do Espírito Santo, ele direcionando a nossa vida, nosso pensamento, nossas escolhas, nossas decisões. É nós não viver mais a nossa vontade, mas viver a vontade de Cristo. Quantos quer ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é ter o caráter de Cristo em nossa vida. A vida de Cristo no nosso viver. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Então precisamos a cada dia. É um compromisso nosso. A santificação progressiva é um compromisso nosso. A cada dia temos que matar um leão. A cada dia precisamos evidenciar Cristo em nossas vidas. A cada dia precisamos renunciar a alguma coisa. Não pense que você é crente, que você lê a Bíblia, que você ora, faz vigília. Não pense porque você vai em todos os cultos certinho, que você toma ceia, que Satanás vai desistir de você, não. Ele vai lutar, ele vai pôr as tentações, ele vai lutar contra a tua vida. Percebe que até o Filho de Deus, sem pecado nenhum, ele não desistiu de tentar e foi tentar no deserto, quanto mais eu e você, meu irmão, que somos errantes, somos imperfeitos. Então não ache que você, porque você ora, porque você busca, que você está imune, não. Precisamos nos policiar a cada dia, e para isso precisamos estarmos atentos a isso, olhando, vigiando, orando e buscando a Deus. O princípio da santificação no nosso viver, ela é progressiva. Não deixa que ela diminua na tua vida, mas que ela cresça a cada dia. Deixa cada dia Deus moldar a nossa vida, a sua imagem. Deixa que o modelo do céu possa estar em nosso viver. E para isso há um preço a pagar. A questão aqui é que tem um preço. A questão aqui é que temos que abrir mão dos nossos próprios desejos para fazer a vontade de Deus. Precisamos abrir mão das nossas vontades para viver a vontade de Deus. É o princípio progressivo da santificação. Então só consegue ser salvo aqueles que permanecerem, aqueles que continuam. Isso não quer dizer que você vai acertar todo dia.
Isso não quer dizer que você não vai errar hoje ou amanhã, não é isso. É você reconhecer que Jesus é o teu Senhor e você é servo dele, então você precisa recorrer a ele. Deixa Cristo ser Senhor de nossas vidas. Como está o senhorio de Cristo na tua vida? Faça uma reflexão. Como está o senhorio de Cristo? Você está fazendo a tua vontade ou a vontade dele? Faça uma reflexão. Cada um de nós temos que nos policiar disso. Jesus não é só Salvador. Jesus não é apenas e só também libertador. Jesus também é o nosso Senhor. A questão é que as pessoas querem ser salvas, mas não quer que Jesus seja o Senhor da sua vida. E estão perdendo a salvação. Pasme que eu vou dizer, tem pessoas que estão perdendo a salvação dentro da própria igreja. Dentro da igreja estão perdendo a salvação. Porque não deixa Jesus ser o Senhor da sua vida. Porque quando Jesus é o Senhor das nossas vidas, estamos dizendo que estamos sendo constituídos ao reino do céu e não ao reino das trevas. Jesus precisa ser o Senhor de nossas vidas a cada dia. Vamos fechar esse quarto processo para nos trazer alguns versículos base dessa conduta, puramente bíblica. O quarto processo dessa salvação, o quarto processo é a santificação da glorificação. Santificação da glorificação. Percebe? Como Salvador, ele atingiu o nosso passado. Como libertador, ele atingiu o nosso presente. Quantos que fumavam e não fumam mais hoje? Quantos que bebiam hoje e não bebem mais? Quantos que prostituíam e não prostituem mais hoje? Porque encontrou o libertador. Quantos que faziam até macumba, mas hoje não faz mais? Porque encontrou o libertador, atingiu o presente. Agora, a santificação progressiva, ela atinge o nosso futuro. A cada dia. As nossas escolhas hoje definem o futuro que nós queremos. As nossas escolhas a cada dia. Progressivo. Nosso compromisso. Agora, o quarto aqui é o processo de glorificação. O último processo da santificação. Jesus é o Salvador. Jesus é o libertador. Jesus é o Senhor. Agora Jesus entra aqui como Pai. Percebe a diferença? Salvador, libertador, Senhor. Agora Deus aqui aparece como Pai. É o processo da glorificação. Quem ser fiel na terceira, melhor dizer, na terceiro processo, que é progressivo, há o nosso compromisso, as nossas escolhas, nossas decisões de ser a cada dia servos e Cristo ser o Senhor. Agora aqui no quarto processo é a glorificação. Aqui não está falando mais de passado, presente e nem futuro. Aqui como Pai está falando de eternidade. Diga comigo, eternidade. Aqui, pasme que eu vou te dizer, vocês vão até assustar. Nós ainda não somos filhos prontos. Nós ainda não somos filhos completos. Pastor, onde você tirou isso? Na Bíblia. Nós não somos filhos completos. Precisamos ser. Um dia seremos. Quando esse processo chegar em nossas vidas. Somos transformados de glória em glória. A cada dia Deus transforma a nossa vida. Olha que diz 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Espírito e o mesmo Deus de paz, melhor dizer, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis,
para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Processo de santificação progressivo a cada dia, mas com um futuro garantido para aqueles que vivem o processo, para aqueles que andam no processo, com futuro garantido, que é o quarto processo, o processo da santificação. Grandes verdades do reino dos céus, grandes verdades desse reino, grandes verdades. Não somos ainda filhos de essência divina. Nós ainda não somos filhos da essência divina. Vamos ser, mas ainda não somos. Estamos em processo, sendo transformado de glória em glória. Mas quando chegar o quarto processo, aí sim. Então, para isso, precisamos entender, lá em Romanos capítulo 8, 17, diz assim: e se nós somos filhos, somos logo os herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Nós ainda não fomos. Estamos padecendo com ele. E quando formos glorificados, aí passaremos para sermos filho por essência. Mas nós ainda não somos. Apocalipse 21, 5 e 7, fazendo a analogia do versículo, ou melhor, fazer a ponte do versículo de Romanos 17, 8 e 17, com Apocalipse 21, 5 e 7, entendemos. Olha o que diz o texto. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da árvore da vida. Lembra da terça-feira? De graça, da fonte da água da vida. Quem vencer, olha aqui, vamos entender. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e eles serão meu filho. Olha aqui que Deus está dizendo: eu serei o seu Deus, e eis que será meu filho. Passaremos a ter um pai, e como filho na essência. Mas precisamos vencer. Deu para entender? Precisamos vencer. Não é hoje, não é amanhã, é continuar até ele voltar. Precisamos vencer a cada dia. Cutuca o teu irmão, a tua irmã que está ao teu lado, teu companheiro, tua companheira, teu filho, tua filha. Diga para ele e para ela: vamos vencer a cada dia. Precisamos vencer a cada dia. Porque a Bíblia está dizendo: se nós vencermos, seremos filho por essência. Deus está dizendo: são fiéis e verdadeira essa palavra. Serei o seu Deus, e ele será meu filho. Somos filhos em transformação, não se esquecemos disso. Não vai dar tempo eu ler todos os textos, mas se quiser anotar aí, João 1, 11 e 12 vai falar que fomos constituídos filho, mesmo sendo zambuzeiros bravos, mas todos que receberam têm o poder de ser feitos filhos de Deus. Leia lá, João 1, 11 e 12. Agora faça uma ponte com Romanos 8, 14 a 16. Aí vamos entendermos a abrangência desse filho. Depois leia 2 Pedro. Eu vou citar os versículos que está dando 9 horas, não dá para eu detalhar eles. 2 Pedro 1, 10 e 11. Eu falei que ia trazer a luz da Bíblia.
Por isso que eu não aceito e rebato essa doutrina de uma vez salvo e salvo para sempre. A Bíblia fala diferente. A Bíblia fala diferente. Por isso que eu rebato. Eu estou falando da Bíblia, a palavra de Deus. Precisamos ser fiéis a cada dia. Precisamos nos santificar a cada dia. Precisamos, se errarmos, pedir perdão todos os dias. Todos os dias pedimos perdão. Paulo nos dá tanto exemplo disso. Ele pedia perdão pelos pecados conscientes e inconscientes todos os dias. Deu para entender? 1 Pedro 1, 13 a 16. Tem vários textos, você pode narrar, estudar aí na sua casa. 2 Pedro 1, 10 e 11. 1 Pedro 13 a 16. Capítulo 1, 13 a 16. Você pode pesquisar e ver que eu não estou falando nada fora da Bíblia. É a Bíblia que está falando. É a palavra de Deus. Para nós fecharmos aqui, como dará esse processo da essência divina em nossas vidas? Quando se dará esse processo? Aonde seremos filho por essência? Aonde seremos filho na essência divina? E nós seremos herdeiro e co-herdeiro de Deus. Quando se dará? Na glorificação. O quarto processo, o processo da glorificação, é a evasão completa do tesouro em nossas vidas. É a plenitude da salvação no nosso viver. É a glorificação do tesouro. Aí nós vamos entender porque na parábola o homem vende tudo que tinha, renuncia a tudo. E o gozo que ele teve por causa desse tesouro. Aqui entendemos. Porque não atinge só o passado, o presente e o futuro, irmãos. Melhor dizer, não é só presente, passado e futuro. Porque Deus é atemporal. Deus é além do tempo. Deus é eterno. Aqui está falando de eternidade. Aqui está falando além do passado, presente e futuro. Aqui está falando de eternidade. Filho por essência. Glorificação eterna. Não abra mão desse tesouro na tua vida, meu irmão. Minha irmã, não abra mão desse tesouro na sua vida. Aqui está falando de glória eterna. Nada desta vida se compara por aquilo que Deus já preparou para nós. Aqueça o teu coração, aqueça a tua alma, deixa aí ferver essa bendita esperança dentro do teu coração. Independente do que você passe na terra, se você está padecendo com Ele, pode ter certeza que com Ele você vai reinar. Aqui nós entendemos porque nas arenas, como fala o livro dos mártires, os crentes iam ser devorados pelas feras e iam com louvor a Deus, adorando a Deus. Aqui dá para entender que este gozo eterno anestesiava aquele momento que eles estavam de passagem. O gozo eterno tomava conta da sua vida. Aqui dá para entender o gozo de Estevão quando foi apedrejado, que ele abre a voz e diz: eu estou vendo o céu aberto e estou vendo ele se levantando do trono de pé, o filho está de pé. Entende esse gozo? Que esse gozo eterno possa estar na tua vida a cada dia. Eu vou finalizar fechando com esse gozo eterno hoje. Aí a semana que vem, na terça-feira, nós vamos falar da última fase, a última parte, a sexta parte desse tesouro tão especial que são os mistérios do tesouro do céu, que é a última parábola de Mateus que Jesus vai falar, e vamos fecharmos com ela. Mas aqueça o teu coração agora. Abre a sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 15.
versículos 51 a 54. Entenda aqui o processo dessa glorificação, dessa santificação, que vai nos trazer filho na essência. Enquanto chegar lá, nós não somos filho na essência. Todos são escolhidos, mas só vai ser resgatado, levado para lá quem permanecer fiel, firme, reconhecendo o senhorio dele em nossas vidas. Vamos fechar cada horário. 1 Coríntios 15, 51 a 54 diz: eis que aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar dos olhos, antes da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Aqueça o teu coração, meu irmão. Quando chegar esse processo em nossa vida, que é a glorificação, o último processo da santificação, nós estaremos em um corpo incorruptível, um corpo transformado, um corpo glorioso. Aí nós seremos filhos na essência. Mas enquanto não chegar, continue vencendo o pecado, continue vencendo os ardis de Satanás, continue vencendo as tentações, e cada dia continue vencendo a sua própria carne, e cada dia caminhando para que possamos um dia também vencer a morte, que será o nosso último inimigo. Quando nós vencer a morte, aí nós entraremos na essência de ser filho. Teremos um corpo eterno. Vira para o teu irmão, para a tua irmã, diga: nós teremos um corpo glorioso eterno. Nós seremos filho por essência. Para vocês cumprimentar em casa, esse texto não está isolado. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, Paulo, falando à igreja de Tessalônica, também vai narrar esse mesmo feito, aonde o processo de santificação nos trará a glorificação eterna. Então aquieta o teu coração, aquieta a tua alma. Saiba, o que Deus tem preparado é muito mais além do que nós imaginamos. Diga: pastor, o senhor falou da sexta parte, a grande separação. O que quer dizer a grande separação? Quantos quer saber? Terça-feira nós estaremos falando sobre a grande separação, a última parte desse mistério, os mistérios do reino de Deus, baseado em Mateus capítulo 13, que são as parábolas de Cristo narrada por Mateus. Nós estaremos falando sobre a grande separação. Não deixe de conectar, será a última parte, e eu tenho certeza que Deus continuará falando ao teu coração e falando às nossas vidas. Deus abençoe, obrigado pela conexão. Deus dê uma noite de paz a todos. Vou estar orando agora e agradecendo a Deus por esta noite tão especial. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos por tudo, meu Senhor, que o Senhor tens feito, pela tua graça cada dia em nossas vidas, o teu cuidado, Pai. Te louvo pela vida dos teus filhos que estão aí conectados, dedicando o seu tempo à sua palavra.
Pai, que o Senhor venha guardá-los, que o Senhor venha protegê-los, que o Senhor venha abençoá-los, tomar em tuas mãos a cada dia e conduzir debaixo da tua presença. Guarda a tua igreja, guarda os teus filhos até o dia da tua vinda. Estende as tuas mãos sobre a nossa nação. Dai-nos o alívio, dai-nos o socorro. Pai, que também haja reconhecimento nos quatro cantos, meu Senhor, dessa nação, ao teu senhorio, a tua palavra, temor a tua palavra. Pai, que o Senhor venha ouvir, Senhor, o clamor desta nação, que o Senhor venha perdoar e que o Senhor venha sarar essa terra para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos. A cada pedido de oração nesta noite, visita cada um, supre as necessidades de cada um em glória. Eu quero te louvar e te agradecer no nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, a paz do Senhor. Um beijo no coração de todos. Obrigado pela conexão. Até terça-feira, em nome de Jesus. Lembrando, os irmãos, domingo nós temos um culto online com a participação dos nossos adolescentes. Conecte, vai ser uma noite também agradável. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.